Que Deus ilumine a sua vida. O programa Hora do Milagre está entrando no ar. 020-7272-1010 é o número da sua participação e você pode ligar-nos agora e incluir o seu nome e o nome dos seus familiares. No final desta programação estaremos realizando uma oração em seu favor. E nós estamos vivendo a fé de nos tornarmos filhos de Deus. Mas você pode me perguntar, eu me considero um filho de Deus, mas eu lhe pergunto, e os resultados? E as evidências de que você é realmente o filho de Deus? Porque você que sabe a sua paternidade, por exemplo, o seu pai, a sua mãe, você seguramente tem provas de que os seus pais são seus. E em relação aos filhos de Deus, espiritualmente falando, é exatamente o mesmo. Nós vamos falar a respeito durante essa programação, através de testemunhos, de exemplos. Você agora vai assistir um intervalo que vai explicar para você a respeito de como se tornar um filho de Deus. Vamos a esse intervalo, já voltamos com vocês. Olhe para o mundo. Novo lançamento de míssil. Esse é o segundo lançamento em 2 dias. A ONU alertou que uma catástrofe ambiental aguarda o planeta. Quantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. O furacão Ian ganhou força e atingiu a categoria de número 3. Quase 9.000 soldados ucranianos morreram. Fatos que consolidam cada vez mais o que a Bíblia sempre alertou. O fim dos tempos. Embora estejamos rodeados de tantas evidências, muitas pessoas só se preocupam com o agora. Vivem como se estivessem adormecidas e desapercebidas para cuidarem da maior questão desta vida: o destino da alma. Por isso, é preciso aproveitar a grande oportunidade de receber a salvação. Qual o seu nome? Daniel. Daniel, essas conquistas aí que aparecem as fotos, foram conquistas depois do pacto com Deus? Isso, depois que eu comecei a frequentar o congresso e firmar o pacto, né? Porque quando que eu cheguei ao congresso, eu cheguei com a vida destruída. Eu tinha depressão, pensava em suicídio. O fundo do poço foi quando que eu e minha esposa e meus pais tivemos que fazer uma vaquinha para comprar 1 litro de leite para o meu filho recém-nascido. Tiveram que fazer uma vaquinha para comprar o leite da criança. É muita humilhação, não é? Isso mesmo, bispo. Eu lembro que na minha carteira tinha R$1, R$2, minha esposa tinha mais alguma coisa, meu pai tinha umas moedas, e foi uma vaquinha mesmo para comprar leite. A gente não chegou a ligar para a família, mesmo por vergonha, para a família de outras cidades, etc., mas a gente não tinha dinheiro para o leite. O filho recém-nascido tinha que dar aquele complemento do leite, né? E a gente não tinha. Aí eu lembro que eu trabalhava nessa empresa registrado e era motorista de aplicativo durante a madrugada para tentar colocar o pão de cada dia na minha família. Quer dizer, era uma pessoa que já trabalhava, já se esforçava, mas a coisa não andava. Não ia, estava amarrado, a vida destruída, tinha até um bom salário, mas não era próspero. Chegava a fatura de cartão de crédito que não conseguia pagar, agiota, dívidas e mais dívidas. Era totalmente destruída a vida. Eu não tinha vontade de acordar, não tinha vontade de trabalhar. Eu era funcionário, CLT, e frequentando o congresso, Deus me deu a direção de abrir a própria empresa e trabalhar com o que eu gostava, porque na época eu trabalhava num setor totalmente fora do que eu gostava, do que eu vivia, né? Bispo, hoje eu tenho uma empresa, a maior do setor na cidade e até na região. A gente vive de maneira próspera. O que eu digo de prosperidade é não só o dinheiro, né? Porque tem muitas pessoas que têm dinheiro e são infelizes. Eu cheguei no congresso pensando em suicídio, fazendo vaquinha para comprar leite para o filho. Hoje, graças a Deus, eu posso viajar, eu posso frequentar restaurantes bons, eu tenho uma família maravilhosa e Deus, o melhor presente de tudo é o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo? Sim, senhor. Arrebentou. Deus abençoe mais e mais. Sonhos e projetos abandonados. Dívidas, apreensão diante da instabilidade do mercado financeiro, desmotivação e sentimento de fracasso. Têm sido os companheiros em sua jornada? Qual tem sido a situação da sua vida financeira até aqui?
A Palestra da Independência Financeira é uma oportunidade para todas as pessoas que almejam escrever um novo capítulo para suas vidas. Um lugar onde você irá aprender a resgatar os sonhos e projetos abandonados e receberá a visão que o fará dar um salto em sua vida. Participe da Palestra da Independência Financeira toda segunda-feira às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres. Ou em uma igreja universal mais perto de você. Muito bem, estamos de volta e nós estamos toda segunda-feira determinados a levar você a tomar uma atitude em relação à sua vida financeira. Aqui em Finsbury Park nós temos reuniões diárias e segunda-feira às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, 7h30, com uma conferência empresarial para levar você a pensar, a raciocinar em relação a como colocar toda a sua força em cima da palavra de Deus, baseada na palavra de Deus, e ver o resultado. Porque nós temos duas opções. Ou você tenta lutar com a força do seu braço e você chega até certo ponto, se você ainda tem forças, porque quantas são as pessoas que nos ligam, que nos mandam mensagens, e-mails, perguntando, questionando, pedindo ajuda, de que já não tem força alguma, já se esgotaram as forças dela. Mas você, como eu lhe disse, você tem a outra opção, que seria confiar na força de Deus. Se apoiar na palavra de Deus e ter a certeza de que o braço do Senhor estará ao seu favor. Então, até quando você vai tentar resolver esse problema com a força do seu braço? Com o seu próprio conhecimento, com a sua experiência, se apoiando em amigos, em pessoas, em terceiros. A opinião dos outros tem influenciado o que você pensa e até mesmo as suas decisões. Mas eu lhe convido a hoje mesmo a tomar uma atitude de fé em relação à sua vida financeira e decidir até quando você estará lutando com a força do seu braço. Confie, coloque toda a sua força na palavra de Deus e a mão do Senhor, o braço do Senhor estará ao seu favor. Vamos agora a esse intervalo e já voltamos com vocês. Foi tirada a minha documentação, meu passaporte, engoli 1 quilo de cocaína e eu fui para a Europa. Eu virei mula do tráfico. Meu nome é Ronaldo Rodrigues da Silva, tenho 45 anos. Com 16 anos, eu fumei o meu primeiro baseado. Eu conheci as más amizades desde a Bahia e cada vez que eu fui crescendo, eu fui me envolvendo mais. E chegou um tempo que eu vim para São Paulo. E cada vez mais eu fui me envolvendo com as amizades. E conheci o crime. E já tinha também conhecido a minha esposa, que é hoje comigo, mas no crime, nas vidas erradas. Gostava muito de farra. Eu saía na sexta-feira, chegava na segunda, no domingo. E droga, nós ia para a favela pegar cocaína, pegava 20, 30 papelotes. E foi quando eu já estava bem envolvido mesmo, quando eu conheci um rapaz que mandava droga para a Europa. Eu não sabia, mas eu via ele muito assim, com muito dinheiro às vezes, e chamou a minha atenção. E aí foi quando ele me trouxe um teste e eu passei no teste. Foi tirada a minha documentação, meu passaporte, e eu fui para a Europa. Eu virei mula do tráfico, sem saber o risco que eu corria. Já cheguei uma vez a engolir 100 cápsulas de cocaína. Eu vi muitas pessoas, de pessoas que nem desceu do avião, passou mal dentro do avião, que uma dessas cápsulas estourou. Já chegou época de uma bola dessa sair dentro de mim e eu vi assim a beirada da cocaína. Eu era doido mesmo, eu não tinha medo de nada, eu sempre fui frio. Então eu passava do lado das polícias assim, lá
E eles não percebiam. Eu conversava com as polícias. Eu fui várias vezes para a Europa. Então chegou um dia de umas 8 viagens, ou 10 viagens ou mais, que eu caí lá em Madrid. Fui preso por tráfico internacional, como mula do tráfico. Teve o julgamento e eu fui condenado a 5 anos e um dia, que esse dia vale por 1 ano. São 6 anos. Percebi que eu estava preso longe de casa, longe da minha família, e não sabia falar nem a língua deles. Aí foi um dos meus fundos de poço. Aí depois de 4 anos e 8 meses, eu fui expulso para o Brasil. Fui deportado 10 anos sem poder voltar na Europa. Mas mesmo assim, eu chegando no Brasil, o mesmo inferno de antes voltou dentro de mim. E aí foi quando eu me envolvi também com a pirataria. Eu trabalhava com o CD pirata. Eu comprava de um rapaz que fazia e eu tinha uns funcionários. Foi quando eu decidi trabalhar próximo das igrejas. E um certo dia me chamou a atenção que o Templo de Salomão ia ser inaugurado. E aí eu convidei os meus funcionários para vir dar uma olhada. E aí foi que me deu a ideia de falar assim, eu vou colocar minha banca aqui próximo da igreja. Quando a multidão saía, então mandava aumentar o som, porque para chamar a atenção. E foi quando eu comecei a entrar no Templo de Salomão, para pegar as músicas que tocava no santuário e tocar lá fora nas caixas de som que eu tinha ao redor do templo. Eu entrei na igreja com os maus olhos. Por quê? Porque eu via uma multidão de gente. E o que essa multidão de gente me chamava a atenção? O lucro que elas podiam me dar. Por causa que se eu tocasse a música aqui, o bispo ou o pastor tá tocando ali, quando essas pessoas saírem daqui, vai correr tudo e vai comprar. E aconteceu isso muitas vezes. Então eu fiquei assim nessas entra e sai. Escutava a música lá, corria, o rapaz buscava na internet, a gente gravava e fazia uma capa do CD e assim foi. E eu fiz fogueira santa para Deus me abençoar, mas Deus jamais ia me abençoar. Porque eu fazia fogueira santa e saindo dali eu ia fazer a mesma coisa errada. Já cheguei até na igreja com amante. Já entrei no santuário com amante. E não foi uma nem 2 vezes não. A primeira vez eu sentei em uma cadeira, ela sentou em outra. Mas depois a cara de pau era tão grande que a gente sentou junto. Mas nesses 3 anos foi onde eu escutei uma palavra. Uma palavra. O que eu não quero para mim, eu não quero para o próximo. É tipo aquela passagem de Deus, né? Amará o próximo como a si mesmo. E foi quando eu enxerguei todo mundo que eu zelava, que eu fazia mal, todo mundo que eu ultrapassei, todo mundo que... Até voltando lá a droga que eu levava, as famílias que eu destruí. Então, eu enxerguei o ser humano que eu não enxergava. E aí foi quando eu virei para amante e falei, não dá mais. Não dá mais, não dá mais. E quando eu tomei essa atitude foi quando estava chegando outra fogueira santa. Então eu tinha escutado do Espírito Santo, que eu fui em muitas igrejas, mas eu nunca tinha escutado do Espírito Santo. E foi quando eu tomei uma decisão. De 3 anos perdido, eu tomei uma decisão de mudar de vida, receber o Espírito Santo e acabar com aquele inferno que estava na minha vida, que eu vivi um inferno. Então eu também cheguei para o pessoal que eu trabalhava na pirataria e abri mão de tudo, porque eu percebi que era tão grave o que eu fazia que eu não quis R$1 de nada, eu desfiz de tudo. Eu falei, a partir de hoje eu vou buscar o Espírito Santo. Então foi quando eu decidi fazer um sacrifício correto, sem enganar ninguém. Que eu subi naquele altar, foi incrível, que eu falei para Jesus e para Deus assim, eu falei, Deus, eu não aguento mais, Se o Senhor não me mudar, eu não sei o que será de mim. Quando eu desci do altar, eu desci com uma certeza que Deus ia fazer algo na minha vida. E eu fui mudando, eu fiquei diferente. E num certo dia, eu estava em uma reunião aqui no Templo Salomão. Isso em 2018. Na hora da oração, da busca do Espírito Santo, foi
Foi um dia assim tremendo, porque não tem como explicar. Eu não escutei a voz de Deus, mas dentro de mim eu senti a certeza. A partir de hoje eu sou contigo, rapaz. Você foi escolhido. No meio de tantos que ficou para trás, você foi escolhido. É magnífico isso. Desculpa porque... Deus me escolheu. E hoje eu vou na Fundação Casa pregar para os meninos e ajuda essas almas. Como eu fui ajudado um dia, hoje eu ajudo. Hoje eu tenho o prazer de chamar pai meu, porque antigamente eu não sabia nem que era pai, só o meu pai lá da Bahia, mas hoje é pai meu. Pai meu. E depois que eu recebi o Espírito Santo, Deus foi me dando ideia. Hoje, graças a Deus, a gente mora em um lugar abençoado, hoje tem a nossa família, hoje tem o nosso trabalho. Antes eu entrava na igreja e via as pessoas como lucro. Hoje eu olho para elas como alma. Hoje Deus me deu a identidade de filho dele, porque antes eu não tinha. Eu tinha a identidade do diabo, do mal, do maligno. Mas hoje eu sou filho de Deus. Queria ter pedido perdão à igreja e o bispo, né? Porque quantas vezes estava fazendo a reunião, antes mesmo de acabar a reunião e o som alto aí fora, que até um dia eu estava aqui e não era nem eu mais que trabalhava aí, então estava um som alto e eu falava, rapaz, como a gente incomodava, né? A casa de Deus. Então só assim para me perceber o quanto mal eu fazia. Mas graças a Deus que isso acabou. Hoje eu prezo pelo que é correto. Hoje, graças a Deus, não gosto do errado, tenho ódio do errado. Hoje eu adoro ajudar as pessoas. Hoje, se eu pudesse, eu ficava o dia todo na igreja, mas tenho nossa vida aí fora. Mas quando pode, eu estou aqui, porque não gostava, mas hoje, se eu pudesse, eu não saía daqui. Chegou ao fim das suas forças, não sabe mais o que fazer ou a quem ligar para desabafar ou pedir ajuda? Então ligue e receba as respostas e a ajuda que tanto precisa. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço em favor desta pessoa que se encontra agora, neste momento, angustiada, aflita, depressiva, talvez enfrentando, meu Deus, situações adversas que ela já não sabe o que fazer. Ela não sabe como reagir diante de tantas dificuldades, talvez más notícias. Ela tem estado cansada, ou talvez as forças dela se esgotaram. E ela busca agora, meu Pai, a força que vem das tuas mãos. Ela decide lutar com a força do braço de Deus. E com certeza a vitória será garantida. Eu te peço, consagra esta água. Quando ela beber da água, ela receba forças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga eu creio e beba da água com fé, em nome de Jesus. Graças a Deus, pela fé você recebeu forças para lutar. E dessa vez, não mais com a força do seu braço, mas confiando na força que vem de Deus. E lembrando que todos os domingos, às 10 da manhã, você é o nosso convidado. Convide os seus familiares, convide os seus entes queridos para receber a bênção da proteção familiar. Todos os domingos, buscamos ao Espírito Santo e apresentamos a nossa família nas mãos de Deus.
Nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.